Som. Aí, beleza. A gente acaba de ser submetido a um teste de inteligência que envolvia justamente ser capaz de ligar o som. Eu não passei, infelizmente, mas fico feliz de você estar de volta. Se você ainda não estava, você está lá na fila, comendo algum pão de queijo, você fez aquilo que eu falei para você não fazer. Então tem que pagar o pato mesmo, que deixou para comprar o pão de queijo no último minuto. Bom, surgiram algumas questões aqui nos corredores que eu queria esclarecer. Uma questão que surgiu é que quando eu falo estudar apenas uma matéria, não estou querendo dizer que você vai estudar definitivamente apenas uma matéria. Mas o que eu quero dizer é que uma das matérias, se você não sabe nada, uma das matérias você vai ter que fazer um esforço bem maior que as outras, estudar mais vezes por semana. Por quê? Porque igual uma amiga estava comentando aqui na sala, é o seguinte, ela está estudando há um certo tempo e não está percebendo progresso. Ela fala assim, mas até quando eu fiquei estudando, eu não estou vendo o progresso, dá a impressão que não estou aprendendo nada. Essa impressão de não estar aprendendo nada é justamente porque ela provavelmente está dividindo igualzinho em todas as matérias. Aí não tem tempo da pessoa aprender alguma matéria de uma forma mais eficaz para receber, para observar realmente um ganho consistente em termos de aprovação, em termos de melhora. Porque se você começar a se dedicar mais para uma matéria, você vai começar a fazer as provas, vai nessa matéria começar a ter nota maior. E isso vai te incentivar a continuar estudando. Gente, o que faz a gente continuar estudando é resultado. É resultado. É você fazer uma prova no final de semana, agora eu consegui fechar a prova constitucional, agora eu fechei administrativo. E vai a cada prova melhorando. Porque se você não fizer prova nenhuma, se você não testar suas habilidades, igual eu estava perguntando lá atrás, como que eu sei que eu estou ficando melhor? Gente, se você não fizer as provas, não fizer os simulados, se você deixar o autossabotador te convencer de que é melhor ficar em casa, eu estudo no meu ritmo em casa, não vai dar certo. Então, façam provas sempre. Então, mais uma vez, eu falei para estudar apenas uma matéria, é justamente você focar numa matéria em especial. Vai estudar todas as matérias, porque você vai estar aprendendo todas as matérias. Mas não distribui igualzinho, porque senão o tempo para passar o tempo de passar vai ser o mesmo. Mas o tempo para você perceber algum resultado concreto vai demorar um pouco mais. E isso desestimula. A gente não quer ficar desestimulado. A gente está aqui justamente para estimular você a passar nos concursos. Bom, espero que tenha resolvido essas pendências. Você que está aí no site, não se esqueça de mandar a sua pergunta. Certo? Bom, podemos remeter agora para o que a gente estava fazendo antes. Espero que todo mundo tenha achado direitinho. Falar um pouco sobre estruturas de texto, mas com patrocínio de Coca-Cola Zero. Da cor da sua sede. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender antes de aprender as técnicas de memória, que eu vou ensinar hoje agora, daqui a pouquinho umas técnicas, é entender que cada tipo de informação requer uma técnica diferente. As técnicas de memória, elas funcionam muito bem para dados arbitrários. Tem certas informações que vocês vão aprender que não existe nada concreto para se basear aquilo. Por que determinado prazo é de 2 dias, 10 dias, 15 dias? Porque teve um cara mais importante que você que inventou isso. Tem certos prazos que são extremamente aleatórios. Não gosto de memorizar não gosto de entender. Tá bom, você vai entender o prazo então. Você vai entender por que é de uma semana o prazo. O prazo é de uma semana para deixar o advogado doidinho o dia inteiro, só se for. Então, não existe isso de dado arbitrário ser entendido. Dado arbitrário tem que ser memorizado ou na força bruta, repetindo, ou usando alguma técnica. Não adianta. Agora, tem estruturas de texto que são de contrastes. Nessa aqui, a técnica de memória não é o melhor, por exemplo. Você vai estudar, por exemplo, sobre administração pública, sobre autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista. A autarquia era criada por lei, por exemplo. Sociedade de economia mista seletista. Enfim, esse tipo de informação não requer técnica de memória. Ela requer o quê? Um quadro sinóptico com os contrastes. Porque eu consigo colocar as categorias e descrever cada um deles. Se você pega uma matéria e consegue colocar um quadro em que existem semelhanças e diferenças, você está categorizando informação. É muito mais fácil você entender
que na autarquia é sistema jurídico único, e que a sociedade de economia mista, e que a empresa pública, estou arriscando hoje, e a empresa pública é seletista, por causa do quadro. Porque você começa a entender o motivo por trás daquilo. Ah, quanto que é estatutário, quando não é? Bom, já mostrei que sei todas as palavras, certo? Enfim, então, quando envolve contrastes, o ideal é fazer o quê? Um quadro sinóptico. Muitos professores já fazem isso direto, vocês com certeza. Quem aqui que é aluno do Pretório? Levanta a mão. Os alunos, a maioria é aluno. Os alunos com certeza receberam vários já quadros sinópticos de acordo. Por exemplo, uma coisa que sempre envolve quadro sinóptico é competência. Competência geralmente tem quadro. Às vezes você quer mostrar as diferenças de competência de acordo com o órgão, de acordo com a instância. O quadro sinóptico funciona muito bem. Existem também processos. Por exemplo, vai estudar às vezes um processo ou alguma questão que envolve processo civil, que envolve processo penal, enfim. Processos geralmente vão funcionar bem envolvendo a notação que chama mapa mental, que vai apresentar daqui a pouco. Informação abstrata. Vocês não trabalham com isso. O pessoal da matemática trabalha. Informação abstrata, a única forma de compreender é compreender os princípios por trás daquilo e fazer exercício. Agora, a questão abstrata, ela é um pouco mais cruel em relação aos exercícios. Por quê? Porque quando você estuda alguma matéria de humanas, apesar de existirem dados arbitrários, o motivo pelo qual aquilo existe está mais claro do que, às vezes, na matemática. Na matemática, a equação da circunferência, de onde que veio aquilo? Você não tem, às vezes, base nenhuma para saber de onde veio aquilo e tem que saber aquela forma de qualquer jeito. Os conceitos também vão trabalhar com os mapas mentais. Os diversos tipos de conceito. O gradiente meta. O gradiente meta, ele envolve as recompensas. Foi percebido o seguinte. Quando você está realizando alguma atividade, quando vai chegando perto da recompensa, o seu organismo trabalha melhor. Os ratinhos funcionam assim. Isso é um experimento envolvendo os ratinhos. Pegaram os ratinhos e deixaram no labirinto enorme. Ao final, marcaram o tempo que ele gastava para regiões, para percorrer distâncias iguais. No começo do percurso do labirinto, ele ia numa velocidade. No final, ele andava bem mais rápido. Por quê? Porque no final tinha o queijo. Então, se vocês forem estudar, isso também funciona. Se vocês criam metas bem definidas de estudo, você vai estudar de uma forma bem melhor. Então, por exemplo, hoje eu vou estudar, sei lá, vou estudar hoje matemática, vou estudar potenciação. Isso não é uma meta boa de estudo. Porque matemática não, tá, gente? Não é uma meta boa de estudo porque ela não é bem definida. Agora, eu vou estudar tudo de potenciação e fazer os exercícios do 1 ao 20. Essa é uma meta boa de estudo. Vou estudar o artigo 5º do inciso tal e fazer todos os exercícios do número tal. Isso é uma meta boa de estudo. Quando você perceber, se o organismo perceber que está acabando de realizar aquela tarefa, ele fatalmente vai começar a estudar melhor e com mais concentração. Já perceberam que às vezes você vai estudar, aí você perceber, você já tem 20 minutos você olhando para a página sem fazer nada? Você está 20 minutos olhando para a página. Já está pensando em Copa do Mundo, nem sabe por quê. O seu pensamento vai voando assim, por que acontece isso? Porque você se propôs, por exemplo, estudar informática. Agora, se você tivesse proposto a terminar todos os exercícios de PowerPoint, seria uma meta bem definida. O gradiente meta tem que funcionar a seu favor. O exemplo do dia a dia que a gente percebe, o gradiente meta, é fila de banco. Já perceberam como que os caixas trabalham mais rápidos quando está chegando no horário das 4 para ir embora? Você entrou no banco 4 horas da tarde. A agência é aquele inferno. A fila, apesar de estar bem maior, ela anda bem mais rápido do que às vezes em outros momentos que você vai, a fila é menor. O cara está querendo ir embora. Claro que vai trabalhar melhor e mais rápido. Ele tem uma meta muito bem definida e quer acabar aquela meta o mais rápido possível. Alguém que trabalha em banco, no caixa? Não acontece isso? Acontece. E a pessoa não faz isso, não é por mal não, isso é do ser humano. E o mais interessante é o seguinte, você pode achar que a pessoa está trabalhando mais rápido, e pior, mas não, ela trabalha mais rápido, maior. Porque ela não se dá o luxo de ter perdas de concentração. Então ela começa a trabalhar melhor, mais rápido. Então isso aqui é simplesmente vocês entenderem a necessidade de ter metas diárias bem definidas de estudo. Metas mal definidas não funcionam bem. Ferramentas de seleção de texto. Vai ser a primeira técnica de memória que eu vou trabalhar. A gente tem basicamente 3 técnicas de seleção de texto.
Fizeram a pesquisa e perceberam que a maior dificuldade dos alunos não é de grifar o que é mais importante. É de saber o que não é importante e não deve ser grifado. E o grifa-texto é uma das ferramentas de seleção mais utilizadas. Outra ferramenta interessante é o título. Como que é o título? Você vai pegar, muitos de vocês já fazem isso. Pega, por exemplo, a Constituição e nas margens faz uma chavezinha e dá um nome para aquilo. Alguém já fez isso? Faz uma margenzinha e dá um nome para aquilo. Faz uma margenzinha e dá um nome para aquilo. Se você dá um novo exemplo, você coloca lá, propriedade ou autarquia. Faz só isso. E engloba tudo daquele jeito, você está categorizando aquele parágrafo. Então, quando você dá uma olhada rápida naquele texto, você vai conseguir identificar mais rapidamente. Tem pessoas que fazem coisas interessantes envolvendo grifa-texto, vou falar daqui a pouco também, envolvendo texto jurídico. Daqui a pouco eu vou falar. E resumo. O resumo, geralmente tem pessoas que pegam aquela folha, né, de caderno e fazem aquele resumo enorme de caneta, faz páginas em páginas, que ele nunca mais vai ler depois. Funciona? Bom, no momento da confecção do resumo, funciona. Porque você está, no mínimo, lendo de uma forma mais atenta. Mas não vai ser a melhor forma de anotação. Porque a forma de anotação ideal é aquela que a gente consegue justamente fazer o quê? Consegue organizar o pensamento e conseguir fazer revisão usando a anotação. Se você não consegue rever fazendo anotação, não funciona muito. Bom, esse é o grifa-texto sendo utilizado. O que está grifado é isso aqui só, né? O que está destacado é só isso, no final das contas. Por que acontece isso? Te ensinaram que o importante é grifar o que é importante. Temos que grifar o que é importante. Aí, sei lá, a autarquia é criada por lei. Isso é importante? Claro que é importante, concordo que é importante. Mas será que você grifaria aquilo? Talvez não. Sistema operacional. Sistema operacional é aquele software especial que gerencia o intercâmbio de informações entre os aplicativos e o usuário, possibilitando o uso da máquina. Aí eu sou analista de sistemas. Claro que para mim eu não vou grifar isso. Então a primeira coisa que você tem que entender é que a gente não grifa o que é importante apenas. Porque se fosse isso, a Constituição podia rasgar um monte de página. Não é? Porque vai ter página que não é importante, então não precisa grifar. Não é isso, não. A gente grifa aquilo que é importante e que, se não tiver destacado, eu vou esquecer. No direito, tem pessoas que eu já vi fazer uma coisa extremamente interessante, que é criar uma legenda para o grifo, que é uma forma de categorização. Tudo aquilo que é prazo, grifa de vermelho, por exemplo. Alguém que faz isso? Eu sabia que é bastante difundido desse lado direito. Do lado esquerdo não muito. Mas funciona muito bem você pegar e criar uma legenda para o grifo. Porque ainda que você grife muita coisa, não está mais desse jeito. Você consegue identificar cada tipo de grifo, cada tipo de situação de uma forma completamente diferente. Então, o grifa-texto. Agora, por que acontece isso? Tem motivos. A gente nunca pode grifar mais de 10% do texto. Grifar mais de 10% do texto é estar fadado a estar grifando tudo. Você vai apenas grifar aquilo que você deseja memorizar e que você não vai conseguir se lembrar depois se não tiver grifado. Agora, é interessante. Quando você... Quem aqui que não é do direito está estudando direito? Levanta a mão. Estudando alguma coisa de direito. Vocês não são do direito. Estão estudando direito. Ô, gente, quando você não tem muita familiaridade com o tema, você tem a impressão que tudo é importante, que tudo tem que ser grifado. Se você não é da área jurídica, você está lendo aquilo, você acha que tem que grifar tudo, porque você não vai lembrar de nada daquilo. Nesse caso, o grifa-texto não simplesmente não é a ferramenta adequada. O grifa-texto a gente utiliza para matéria que você já sabe de conhecimento bem razoável. Vamos supor que estava estudando mandado de segurança, só esqueceu o prazo. Vai lá e grifa o prazo. Pronto, resolveu. Agora, se for que ter que grifar tudo que faz de mandado de segurança, o grifo perdeu o seu sentido. Nesse caso, é melhor usar títulos. Correto? A cola perfeita. Deixar claro que eu não sou a favor de colas. Quem aqui já colou? Levanta a mão. Vocês no site, até nossos queridos aqui estão levantando a mão. A questão de colar é interessante, de colar. Eu nunca tive habilidade de colar. Eu nem colava, nem era uma questão moral. Eu já tive uma tentativa frustrada de colar na segunda série. Eu queria lembrar uma das capitais da América Latina, e aí eu recebi o papelzinho, né? Capital do Chile. Meu Deus, esse papelzinho tem a resposta que eu preciso.
E engraçado que o papelzinho tinha 1 centímetro por 1 centímetro, mas para mim parecia que tinha 10 metros por 15. Aí eu tentava, eu comecei a suar, e a professora olhando para mim, Alberto, tá tudo bem? Tá ótimo, não precisa vir aqui não. Aí eu fui suando, querendo um mal-estar incrível, porque que papelzinho, o que eu vou fazer com isso? E parece tão simples abrir um papel, é tão simples. Aí eu pensei assim, vou abrir, aí o papel caiu no chão. Primeiro, agora eu tô perdido. Aí eu tive que jogar a borracha, né? Porque eu tenho uma desculpa para descer, para pegar a borracha e pegar o papel. Aí eu joguei a borracha saiu correndo e tal, fui lá para perto da professora. Enfim, foi bastante frustrada essa minha tentativa de colar. Agora, o que eu acho interessante de colar? É o seguinte, na época do colégio, já com os 14 anos, já tinha certeza que eu nunca ia ser capaz de colar na vida, já tinha assimilado bem isso. Eu cheguei para um amigo meu, a gente tinha prova na sexta. Eu falei na segunda, vamos no shopping jogar fliperama. Porque na minha época, pelo menos, o único passeio que tinha era esse. Ir no shopping jogar fliperama. Aí, então vão lá e tal, vão. Aí eu cheguei na casa dele, vão lá? Ah, não posso não. A gente tem prova sexta. Eu falei assim, você vai estudar? Que estudar? Eu vou fazer minha cola. Eu falei, peraí, não tô te entendendo não. Você vai fazer cola? Eu preciso. Mas você faz a cola um dia antes, não? Não, eu preciso da segunda, da terça, da quarta, da quinta pra fazer minha cola. E na sexta, geralmente, até o horário da aula, pra fazer minha cola também. Como que essa cola é sua? Olha, eu tenho que ler o assunto várias vezes. Aí eu leio. Aí eu pego as palavras que eu não consigo lembrar, anoto um papel. Eu pego aquele papel, leio, vou tirando as palavras que eu consigo, vou lendo. O nome técnico para isso é estudar. O nome técnico para essa cola sua. Que estudar o quê? Eu sou malandro estudo não, eu faço cola. Tá bom. Então, o interessante é o seguinte, depois que ele fez a cola, levou um papelzinho desse tamanhozinho. Claro, ele estudou a semana toda. Papelzinho desse tamanho. Acredita que eu não precisei usar cola? É mesmo? Então, para estudar para a matéria de 8ª série, que envolvia apenas 3 páginas, e você estudou 5 dias seguidos, então você não precisou usar cola, que coisas mesmo, né? Incrível. Bom, o que eu acho interessante da cola? A cola, você consegue, às vezes, numa cola, condensar tudo aquilo que você não sabe. O cara faz a cola e consegue, num papelzinho desse tamanho, colocar toda a informação que ele precisava naquele momento. Você sabe, tem escolas norte-americanas que permitem cola. Eles permitem que você pegue um papelzinho de determinado que eles fornecem e que pode ser utilizado de manuscrito, que você quiser, manuscrito seu, você pode colocar lá. Então, a grande questão que eu estou falando da cola é o seguinte. A primeira técnica que a gente vai aprender são mapas mentais. São técnicas de anotação que envolvem sinais visuais. E ela é baseada em palavras-chave. E todo mundo me pergunta, como que você sabe a palavra-chave? Como que você sabe a palavra-chave? Imagina que você está fazendo uma cola. Porque a palavra-chave que tem que estar lá é justamente aquela que você colocaria se fosse uma cola. Porque na cola você não pode gastar espaço. Na cola você tem que gastar o mínimo de espaço possível, com o mínimo de palavras possível. E você intuitivamente vai saber o que você precisaria colocar. Se fosse uma cola que você pudesse levar na prova da OAB sem ser pego, o que você ia colocar nessa cola? Então, claro, gente, que eu não estou incentivando vocês a colar, não. Se você colar no concurso, você está perdido. Você aí vai ter que ficar encontrando seu chefe pro resto da vida, chefe de iniciativa privada, vai. Porque você vai ficar proibido de fazer concurso e tal. Agora, só imagina, que você está fazendo uma cola quando for buscar as palavras-chave. Vai funcionar de uma forma muito mais intuitiva do que você. O que é palavra-chave? O que é palavra-chave? Imagina que você estivesse fazendo uma cola sobre o assunto. Imagina que você estivesse fazendo uma cola para você apresentar esse assunto na frente de todo mundo no colégio. O que você ia fazer? Pense nisso. Bom, eu vou falar algumas técnicas que a gente pode utilizar para memorizar. A primeira técnica é a força bruta. Essas são as técnicas que a gente vai apresentar hoje. O que é a técnica da força bruta? É você repetir exaustivamente. É a técnica que a maioria de vocês usa. Maneiras de otimizar essa técnica. É você utilizar uma técnica que eu chamo de tampar e olhar, tampar e olhar, tampar e olhar. Então você lê a primeira linha, tampa, tenta repetir sem olhar. Depois você olha de novo, lê a primeira e a segunda. Tampa e repete a primeira e a segunda sem olhar. Quem já faz isso? Levanta a mão. A técnica é extremamente difundida. As pessoas têm hábito de fazer isso. Então, aí depois a próxima. Aí eu vou tampando e olhando. Uma hora você vai conseguir saber tudo. Com certeza. Porque você vai encadeando, quando travar, você repete. Uma hora vai dar. Bom, é melhor fazer assim do que ficar assim. Porque se você pega, sempre repete do início até a parte que você não sabe,
Você está criando mais gatilhos de memória e dá tempo para a memória dar aquela pausa para codificar a informação. Bom, palácio da memória é uma técnica complicada de utilizar, vou explicá-la hoje, mas que tem um uso restrito, mas que funciona bem. Os acrônimos, todo mundo já ouviu falar do LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios da administração pública. O LIMP é um acrônimo. É você pegar as iniciais daquilo que você tem que memorizar e utilizá-las como gatilho para conseguir evocar a informação no momento preciso. Bom, você saber o LIMP vai garantir que você vai tirar o total na prova? Não vai. Não vai. Agora, você guardar o LIMP facilita para poder enumerar. Por quê? Porque muitas vezes o difícil é conseguir evocar com precisão. Então, se você consegue criar um acrônimo, alguma sigla, por mais esdrúxula que seja, como, por exemplo, o Exodepro Reapopofá, que é motivo de vacância de cargo, tá certo? Tá, eu acho tão bom quando eu acerto. Exodepro Reapopofá, que é o exoneração, demissão, promoção, enfim. É um acrônimo esdrúxulo. A primeira vez que eu ouvi, eu pensei, que ridículo! Como que alguém tem coragem de aprender um acrônimo que tem tanta sílaba? Exodepro Reapopofá. É extremamente longo. Mas eu percebi que os alunos funcionavam. A Miss Memória da aula, todo mundo também gostava. Ela foi ensinar com um pouco de deboche em relação ao acrônimo e todo mundo gostou. Então você percebe a questão idiosincrática que envolve a memorização e a questão que para algumas pessoas pode funcionar você criar uma sigla completamente esdrúxula. Então, por exemplo, improbidade administrativa. Você pode criar um acrônimo RESUSPERIM. RESUSPERIM, o remédio para improbidade administrativa, que é o ressarcimento erário, suspensão dos direitos políticos, perda do cargo e indisponibilidade dos bens. E perceba a importância de categorizar a informação. Eu saber que são 4 facilita a memória. Se você para memorizar qualquer lei, qualquer competência, se você souber quantos são, facilita a memória um tanto que vocês não imaginam. Porque vocês criam uma categoria para aquilo. Você saber que as ações, agora eu estou gastando demais, que as ações do TRE que cabem recursos são 5, isso vai facilitar a memorização. Você consegue restringir mentalmente aquilo que pode ser e aquilo que não pode ser. Então essa preocupação dos números funciona muito bem. Acrônimos. Paródias. A gente está com um projeto de criar paródias, músicas. A gente já criou Valéria Delísula, que é a professora de Direito, a Miss Memória, já criou várias paródias jurídicas. Então a pessoa estuda artigo 5º usando música, então pega músicas Vitor e Léo e Yesterday, músicas as mais diversas, até Bom Chibom Bombom tem, pega as músicas mais diversas para poder guardar o assunto. Claro que é válido, porque você pode pegar aquilo e ouvir às vezes dentro do carro, pode ouvir às vezes, enfim, qualquer lugar que você quiser ouvir, você pode ouvir aquilo. Tem pessoas que têm uma habilidade muito grande para criar paródia. Então se você conseguir criar uma paródia sua do assunto. Eu estava dando uma entrevista junto com a Alcione, chique, não? Estava junto com a Alcione, falando sobre memória. E a Alcione lembrou uma paródia que ela criou sobre os maias, astecas e incas quando ela estava na 4ª série. E ela começou a cantar no programa, no YouTube tem esse vídeo. Aí ela canta a paródia, aí eu vi a Alcione cantando ao vivo sobre os maias, os astecas e os incas. Enfim, então, e é interessante, porque ela aprendeu isso na 4ª série, quer dizer então que criou bastantes códigos de memória. Tem gente que tem a impressão que o uso de alguma técnica desse tipo vai comprometer o entendimento. Porque ela consegue, às vezes, lembrar do macete, mas não lembra da informação. Por exemplo, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Seno A com seno B, mas seno B com seno A. Muitos de vocês lembram disso, mas não fazem ideia que seja isso. Simplesmente não faz ideia. Lembra que tem seno A com seno B, seno B com seno A. Fato é, se aquela informação não te traz nenhum benefício, se aquilo não é importante para você, não tem acrônimo que segure. Agora, isso não tira a importância. Isso não tira a importância de buscar esses recursos. Porque esses recursos para memorização de informação abstrata funcionam muito bem. E, finalmente, vamos apresentar os mapas mentais, que é a técnica de anotação que envolve palavras-chave e desenhos. Palácio da memória. Agora, a gente vai fazer uma brincadeira, para vocês entenderem como funciona a técnica. Vou pegar aqui o...
A gente vai memorizar 7 objetos agora. Usando a técnica, vocês vão entender como funciona. Por favor, me fala um objeto qualquer. Qualquer coisa, um animal, qualquer coisa. Um abajur. Não, pega outra coisa que não tem lá. Pega uma coisa, senão vai acabar confundindo. Qualquer objeto, uma lista de compras. Cachorro. Primeiro é um cachorro. Fala objeto. Qualquer coisa, animal, qualquer coisa. Uma palavra concreta. Não, vou falar as pessoas não todos conhecem. Pega uma outra coisa. Oi, um garfo. Um garfo. Vamos memorizar essa lista. Me fala uma coisa. Uma caneta. Fala uma coisa. Um livro. Fala uma coisa. Uma laranja. Fala uma coisa. Uma planta? E você fala uma coisa. Uma moeda. Bom, agora eu queria que focalizasse aqui no Palácio da Memória. Nós não vamos precisar dessa lista. Pode focalizar só aqui, por favor. Aqui eu tenho um aquecedor. Esse aí, na verdade, é 1/10 do meu quarto. Uma foto assim que pega só 1/10 de como é meu quarto. Foi piada, viu, gente? Bom, aqui é o aquecedor. Imagina que nesse aquecedor tem um cachorro. Só que o cachorro está fritando aqui. Imagina que nesse aquecedor tem um cachorro sendo fritado. Ele está fritando, latindo, chorando, latindo, morrendo aqui. Bom, aqui em cima tem velas. Vamos imaginar que nessas velas, que eu peguei e estou fincando um garfo para comer as velas. Está comendo essas velas com fogo mesmo. Certo? No terceiro aqui tem um perfume. No perfume, você vai imaginar uma caneta. Imagina que você pegou várias canetas e começou a colocar dentro do vidro do perfume. E o perfume está vazando no quarto todo. Feche os olhos se você quiser para facilitar a imaginação. Bom, primeiro aqui tinha um. E aqui? Garfo. E aqui? Caneta. Bom, agora no nosso quarto objeto é um livro. Imagina que você pegou o livro daquela matéria que você mais detesta. Pode ser administrativo, comercial, constitucional, aquilo que você mais odeia, um livro bem grosso, e tacou no vidro. Com toda a sua raiva. Jogou o livro em cima do espelho. Bom, agora uma laranja. Você imaginar que tem uma laranja, mas é uma laranja viva. É como se fosse uma pessoa, mas é uma laranja. Uma laranja com bracinhos e perninhas. E essa laranja está pulando aqui, ó, esse puff. Laranja pula no puff, está se divertindo até. Ela está pulando, até que ela pula e ela se parte lá em cima do teto. Bom, primeiro eu tinha um. O pessoal do SAT repete junto com os coleguinhas, hein? Aqui eu tinha um cachorro. Muito bem, continuando o nosso entendimento. Aqui eu tenho retratos. Imagina que você teve a ideia de plantar várias plantas dentro do porta-retrato. Você colocou várias plantas, estão nascendo plantas aqui nos retratos. E acaba que nas fotos estão saindo as folhas nas fotos. Imagina várias folhas nas fotos. E agora o sétimo é uma moeda. Imagina que tem várias moedas aqui na cama. Se, inclusive, você pensou em deitar e sentiu assim milhares de moedas. Sentiu, ó, que geladinho que é. Que cheirinho ruim que tem aqui e tal. Imagina isso. O primeiro objeto é um. E interessante é que os gatilhos de memória que são gerados, eles funcionam de maneira indexada. Por exemplo, aqui eu tinha um. E aqui? E aqui? E aqui um. Todos guardamos os objetos. Por que essa técnica funciona? Ela funciona porque a gente previamente estabelece quais vão ser os gatilhos. Então é uma forma de eu forçar a minha memória até os gatilhos pré-estabelecidos. Como que você pode usar no dia a dia? Você pega um caminho dentro da sua casa, por exemplo. Por exemplo, pega, em vez do primeiro ser o ar-condicionado, o aquecedor, pode ser o chuveiro da sua casa, depois a pia. Você vai pegando, igual eu peguei aqui, você vai pegando objetos ou locais do seu quarto, assim, da sua casa como um todo.
E você vai pegar a informação que você quer guardar e codificar para armazenar aqui. Vamos supor, ressarcimento do erário. Eu podia imaginar que estava um monte de dinheiro sendo queimado aqui. Suspensão dos direitos políticos. Eu podia imaginar o Sarney fazendo alterofilismo aqui em cima. Perda do cargo. Eu podia imaginar que aqui entrou um caminhão com os perfumes, pegando perfume e perdendo a carga. Enfim. É complicado de fazer? É complicado. Mas se você utilizar para questões extremamente específicas, funciona bem. Por exemplo, propriedades que são apenas 5, são apenas 6, você não consegue guardar. Competências funcionam muito bem. Agora, envolve um processo de codificação. Porque eu tenho que pegar aquela informação, criar algum gatilho visual para poder interagir com o palácio da memória. Lembre-se, quando a gente fala de técnica de memória, toda técnica envolve um preço. É essa técnica que eu gasto, que eu uso para guardar, por exemplo, uma revista inteira. Alguém já viu fazendo isso na televisão? Pegava uma revista, por exemplo, a revista... O Luciano Huck me dava a revista Quem, que tinha saído no dia. Aí em 4, 5 horas eu lia a revista. Aí perguntava a página, eu falava o que tinha escrito na página. Falava as fotos, a roupa das pessoas. Tem isso no YouTube. Inclusive as pessoas falaram assim no YouTube, assim, ele tem um ponto, não é possível, é uma fraude, não sei o quê. Não é. Eu simplesmente tenho mais de 15 mil locais como esses. Então eu vou codificando informação e vou colocando assim. Agora, dá trabalho? Dá. Tem curso de memorização que fala o seguinte: memorize em segundos aquilo que você gasta em horas, não sei o quê, não sei o quê. Não existe isso, porque mesmo que você use uma técnica avançada como essa, você vai gastar um tempão. Vai gastar um tempão. Então cabe a você sempre olhar se o preço vale a pena. O preço dessa técnica vale a pena? Hoje vai aprender o preço de várias técnicas. Essa é uma técnica que tem um preço alto. Porque envolve dedicação, envolve você ter os locais, envolve você ficar repassando os locais, saber quais locais você utilizou. Agora, depois que já guardou, fica muito fácil. Porque aqui todo mundo sabe que tem uma laranja. Todo mundo sabe que aqui no puff tem uma laranja. E todo mundo sabe que aqui eu tenho uma planta. Então, se você conseguir criar essa codificação, vai funcionar de maneira muito fácil.